Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês queiram chamar, queiram falar. Hoje eu acordei refletindo. Aliás, desde os últimos dias eu tenho refletido. Ando refletindo, vocês percebem isso, né? Deixa eu ver aqui, acho que o celular não tá no modo avião. Não tava no modo avião. Eu vi meu irmão mandando mensagens, achei estranho. Falei, ô gente, eu botei no modo avião e ele tá mandando mensagens como? Ele é o retado, é. Sim, voltando, né? Eu andei refletindo esses dias sobre algumas situações. E uma delas foi que, na maioria das vezes, nem tudo que nós desejamos, queremos, temos interesse e vontade, de fato nós conseguimos alcançar. Eu não vou contar de fato toda a situação, toda a história, mas em dados momentos da minha vida, eu precisei de algumas situações e não obtive, não tive como. E eu paro e percebo assim que na maioria das vezes tudo é uma questão de QI, quem indica, não é isso? Essa questão, seja em qualquer área, escola, trabalho, faculdade, academia, o que seja, é um QI quem indica. Eu digo isso porque já aconteceu comigo de, de eu ter uma certa vantagem através de um QI que me era favorável, né? Se eu não me engano, é QI que chama, quem indica. Mas eu fico pensando assim nas situações que acontecem, né? Eu, em alguns momentos, precisei de trabalho, emprego, serviço, como vocês queiram chamar. Não tive o QI e também tive competência para ser aprovado para trabalhar e não fui. Eu lembro de um hospital aqui perto de onde eu moro, que eu não vou dizer qual é. Eu participei de uma seleção e eu até me destaquei muito bem. E o que acontece? Eu lembro que eu fui empático, fui resiliente, fui simpático, até me dei bem o pessoal da seleção. Não quem fez, porque quem fez foram duas mulheres, duas representantes do hospital, e elas não estavam muito sociáveis. Sabe aquelas pessoas que quando alcançam um cargo na vida elevado, aí se acham semideuses, semideusas? Era exatamente essa situação. Elas estavam se achando semideusas. Uma função de trabalho privado, que não era nem público. E eu lembro que a história começou assim, eu tava voltando da academia, que na época eu malhava a pulso, mas malhava. Tava voltando da academia, graças a Deus eu senti o celular vibrando, tocando, não sei. Ouvi o celular tocar, não lembro. E aí a ligação tava muito ruim mesmo. E eu falei assim, olha, eu não tô conseguindo entender, a ligação tá ruim. Eu tô até chegando em casa, acho que eu falei assim, se a senhora puder me retornar, será melhor. Eu não sei se eu continuei em ligação com ela até chegar em casa ou se ela me retornou, não lembro. Eu sei que ela falou de uma seleção no outro dia, que era pela tarde, e assim eu fui para essa seleção, logo pela tarde. Cheguei aqui no hospital, que é aqui onde eu moro, eu já falei. Muito solícito, muito bem recebido pelas pessoas que foram bem solícitas e me receberam bem. Os colegas a princípio estavam todos desconfiados e tudo mais. Eles não estavam muito sociáveis. E aí eu comecei a puxar conversa, né? Com um e com outro, com um e com outro. E aí, quando entramos realmente de fato para a seleção, não sabíamos se todos já estavam presentes.
E nisso começamos a conversar, a dialogar, né, a resenhar. E as duas representantes do hospital se dispuseram a explicar toda a questão da dinâmica. E dica de passagem, a dinâmica não era nem tão viável de se fazer. Eu, como profissional da área de psicopedagogia, de educação, eu vi que aquela dinâmica, que eu não lembro nem qual foi exatamente, mas eu lembro que tinha que escolher duas participantes da seleção. E não foi nenhuma uma dinâmica muito viável. Porque no final, além de dizer quem tinha que ser escolhido, os dois, o porquê. Mas tinha todo um contexto para se escolher, para se explicar o porquê. E nisso eu falei assim, nossa, não lembro se todo mundo conseguiu fazer a dinâmica, né? Porque falando agora, tem que escolher duas pessoas, explicar o porquê. Não era fácil. Primeiro contato, estranhos, pessoas desconhecidas. Você tem que escolher duas pessoas e explicar o motivo dentro da dinâmica. E não foi viável não foi favorável. E nisso eu escolhi quem tinha que escolher, né? Ou não escolhi, não sei. Mas eu creio que eu tenha escolhido, porque tinha que escolher de qualquer jeito. E aí escolhi, teve uma pessoa que me escolheu também, dentre os participantes, que eu acho que devia ser assim, umas 10 pessoas ou 15, não lembro. Eu sei que não eram nem muitas nem poucas. E foi isso, mas a dinâmica não foi favorável não. E eu lembro que, não sei se no outro dia ou dias depois, a criatura me ligou, a mesma pessoa, e o sinal estava muito ruim. E ela toda solícita, pedindo desculpas pela não aprovação na seleção. Eu já não estava muito motivado, nem questionei, mas me deu quase vontade de perguntar quais foram os motivos, os critérios, as razões para eu não ter sido aprovado. Porque eu me saí muito bem na seleção. Saí muito bem. Fui um dos mais comunicativos, mais solícitos. E não ter sido escolhido. E aí eu já estava com esse QI, né? Para essa seleção. E a pessoa ficou surpresa. Falou assim, nossa, mas você não foi selecionado. Você foi bem na seleção, na dinâmica. Eu falei, eu fui. Mas por algum motivo não me selecionaram. E aí eu paro e penso. Na realidade, essa questão de seleção, como aconteceu uma outra vez, que eu vou contar no próximo vídeo, essa questão de seleção, de dinâmica e tudo mais, vai de quem simpatiza com você, de quem tem o interesse, de quem já viu seu currículo, de quem está com o seu currículo na mão e de quem quer você naquela empresa. Essa é a questão. Entenderam? Não é dizer assim, eu cheguei, aconteci, arrasei, causei, fui contratado. Não. Se a pessoa lá, o recrutador ou a recrutadora, não simpatizar com você, você não está dentro. Entenderam? Essa é a questão. É tudo de simpatia. Eu simpatizo com quem eu vou recrutar e aí eu recruto. Quem não sabe o que quer dizer recrutador, recrutar, pesquisa no Google. E é isso, gente. Mas eu vou dar continuidade falando sobre essas questões nos próximos vídeos. Tem uma que eu lembrei que é interessante contar. E é isso, gente. No mais, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem bem, fiquem em paz. Se cuidem, melhores e boa sorte. Curtam, comentem, compartilhem, visualizem, gerem o engajamento, a monetização. Me ajudem a ser contratado pelas plataformas, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem, visualizem. Me ajudem, me dê esse apoio, essa moral. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem, melhores e boa sorte. Deus esteja comigo, minha família e o meu lar. Deus esteja com vocês, suas famílias e seus lares. Deus esteja conosco, nossas famílias e nossos lares. Um brinde à vida, um brinde a Deus, um brinde ao universo, um brinde a nós. Gratidão. Fiquem na paz do Deus Altíssimo, Deus Eterno, Senhor Onipotente, Onisciente e Onipresente. Beijos. Gratidão.